Ainda dentro da pesquisa TIC-Kids, esse já de 2016, 40% dos entrevistados jogam online conectados a outros jogadores, muitos em competições nacionais e internacionais, e alguns com parceiros desconhecidos na vida real, né? Então, muitas vezes está tendo uma interação ali com uma outra pessoa, sequer sabe quem é. Então, também é um fator de preocupação. E aí, a gente já embarcando nessa questão dos jogos, então a gente tem critérios de dependência digital a jogos. Quais seriam esses critérios? É importante a gente verificar com a família, ou mesmo com o adolescente, com a criança. Falta de controle sobre os jogos. Aumento da prioridade dada ao jogo sobre outras atividades e interesses de rotina do dia a dia, relacionado à escola ou do trabalho, quando a gente vê também adultos nesse tipo de situação. Continuidade e progressão do jogo, apesar das consequências negativas à saúde. Aumento da frequência de gastos com jogos, né? Porque muitos desses jogos, né, você ali vai ter um gasto ali para manutenção do jogo, às vezes para poder adquirir alguma coisa dentro do jogo que te dê algum tipo de vantagem, e às vezes para passar de uma fase para outra, você precisa ter isso para conseguir ter sucesso, né? Então, isso vai puxando uma coisa a outra e vai levando também a um gasto relacionado ao jogo. E problemas em relacionamentos pessoais, familiares e relativos a responsabilidades sociais, tá? Ainda, outros critérios. Sintomas como o transtorno do sono, então é muito comum a gente ver, né, adolescentes virando à noite jogando, então principalmente nesse período de férias que nós estamos agora, vai ter aí garoto que vai entrar num outro, ou garota que vai entrar num outro fuso horário, que vai ficar jogando muitas vezes a madrugada toda, e aí vai dormir de manhã e vai acordar no final da tarde. Problemas de alimentação e higiene, ansiedade e labilidade emocional e mentir aos outros a respeito da quantidade das horas em que permanece conectado, né? Então, muitas vezes, a mãe fala aqui uma situação e ele fala, não, mas não é isso, foi só uma vez e tal. E você vê que está acontecendo rotineiramente esse tipo de situação. Então, a gente tem um olhar para essa questão da dependência digital. A gente precisa abordar, conversar com os pais, porque muitas vezes os limites vão vir via os pais, mas também conversar com o adolescente, explicar, né, o que tem de positivo e o que está tendo de negativo nesse tipo de situação. Tá? A gente hoje já tem no CID-11, que acredito que logo o Brasil vai estar utilizando, né, CIDs para critérios relacionados a jogos, por exemplo, jogos perigosos, né, que classifica ali como gaming disorder, que são causadores de fatalidades como asfixia e outros acidentes decorrentes de jogos de provocação e violência que tem nas redes sociais e aplicativos, e muitas vezes os adolescentes ali vão estar utilizando em vídeos, né, que é denominado de desafios perigosos. Então, a gente já tem um CID para esse tipo de situação. Quando a gente fala ainda no que as mídias podem trazer para o adolescente ou para a criança, muitas vezes a gente vai estar falando do quadro de bullying, que aí a gente classifica como cyberbullying, quando está relacionado a mídias sociais, à internet, né? Então, vamos lá. Primeiro, bullying são atos de violência física ou psicológica intencionais e praticados por indivíduo ou um grupo de indivíduos com o objetivo de intimidar, humilhar ou agredir outro indivíduo incapaz de se defender. Quando isso ocorre com a utilização de novas tecnologias de informação e comunicação, é o que a gente chama de cyberbullying. E como que isso pode também acontecer, né? Então, através de envios de mensagens difamando a vítima para terceiros, divulgação de informações ou imagens sigilosas ou constrangedoras da vítima para a rede social, né? Então, divulgar isso dentro da rede social, expulsão ou exclusão cruel da vítima de um grupo online, realização de ameaças, envio de mensagens eletrônicas caracterizadas por expressão de raiva, linguagem vulgar e insultos, ou fazer-se passar pela vítima, mandar materiais para colocá-la em problemas e danificar sua reputação. Então, são várias situações aí que a gente pode classificar ali como cyberbullying. Também a gente vê, principalmente, adolescentes ou crianças, né, ali no limite ali da adolescência, passando por situações que a gente chama de riscos sexuais. A gente tem o sexting, que é utilizado para denominar a prática de enviar mensagens de texto
pelo telefone celular com conteúdo excitante ou sexual, pode incluir vídeos ou fotos com a imagem da própria pessoa ou de parceiros com todos os tipos de intenção, né? Hoje, com a inteligência artificial, você consegue até colocar na boca de uma imagem ali sua uma fala que teoricamente não seria sua. Você vê como as possibilidades de situações que podem acontecer. O SecCast se refere a vídeos que podem ter sido gravados sem o consentimento de quem mostra, então também é visto isso com uma certa frequência. Sextorção é extorsão ou chantagem com fundo comercial de exploração que ocorra quando uma foto, uma imagem íntima de conteúdo sexual, também apelidada de nudes, chega a outras pessoas estranhas ou quando quem recebeu originalmente tem intenção de causar danos a quem enviou, né? Então, onde é compartilhar dentro da rede internacional, né, de computadores aquela imagem que muitas vezes foi só para você e a intenção da pessoa era chegar em você. Ainda a gente tem o que a gente chama de grooming, que é sedução, englobando disfarces de identidade ou linguajar praticados por pedófilos, né, online, na conquista predatória de sua vítima, que geralmente, né, crianças ou adolescentes. E a questão do assédio digital, que são fotos ou vídeos envolvendo crianças ou adolescentes, postados ou compartilhados por eles mesmos ou alguém de sua família e sem configurações de privacidade, que podem ser usados por pessoas estranhas com finalidade criminosa ou cair em redes de violência virtual. Então, muito cuidado, o pai, a mãe ou o familiar que posta uma foto que muitas vezes seria ali para aquele núcleo familiar de ver alguma coisa, né? Mas muito cuidado, evitar de ter fotos que possam expor a criança ou adolescente, porque isso pode cair na rede e muitas vezes o adolescente nem deu aquela autorização para que fosse postada aquela foto dele. Muitas vezes o pai, a mãe vai lá e quer compartilhar com os familiares, mas isso acaba saindo de um controle.